Olá, eu sou a Joana e agora eu vou fazer pão de Cristo, rico em probiótico. Eu estou com meu fermento preparado. Esse primeiro recipiente estava o fermento com a água. Então eu pus ali meio litro de fermento, coloquei mais ou menos umas 3 colheres cheias de trigo e não coloquei água do fermento mesmo. E deixei decantar. Agora que ele decantou, eu tirei a água, que está naquele segundo naquele recipiente redondo, porque eu vou usar só esse fermento que está aqui, para fazer meu pão. E aqui eu não vou usar água, porque ela tá bem fermentada, então ela fica um pouco alcalina e o pão acaba ficando com um pouco de gosto de cevada. Então por isso que eu vou descartar essa água, né? Mas pode-se usar ela. Pode usar porque é rico em probiótico. E no caldo dessa água eu vou acrescentar o leite, né? Porque eu gosto de pôr o leite no pão, que eu acho que o pão fica bem mais saboroso. Só que eu pus essa medida que eu tirei de água, eu pus de leite. E pus mais um pouquinho, né? Mais assim, acho que questão de uma meia xícara de água, né? Olha aqui o tanto de leite e o tanto de água. Aqui na minha geladeira está o litro de fermento, né? Aí eu costumo colocar as datas aqui, né? Pra mim estar refazendo, certo? Aí eu ponho a data e aí a cada 10 dias mais ou menos eu tô fazendo a renovação desse fermento, certo? É de 7, né, até 15 dias que pode fazer a renovação. O ideal é 7 dias, né? Pro fermento ficar bom mesmo, né? Eu vou abrir a garrafa aqui para vocês ouvirem, né? A pressão que dá. Eu vou abrir a garrafa. Essa garrafa aqui já tá na hora de eu trocar, né? De eu fazer a renovação desse fermento. Essa renovação ela é feita a cada 7 dias, no máximo 15 dias. Depois de 15 dias, a bactéria que está dentro dessa garrafa morre. Então eu vou abrir a garrafa para você ver a pressão. Pressão muito forte. Então, ó, aqui eu abri, só que eu tenho que tomar o maior cuidado, ó, porque já começou, tá vendo, subir. E olha a espuma. Daqui a pouco ela vai cair toda na mesa. Então eu vou fechar de novo rapidamente aqui, porque senão vai cair tudo. E eu vou deixar agora sair o vapor daqui para mim estar renovando. Aí com 1 litro eu faço o meu pão e com o outro litro eu guardo para fazer o que eu tô fazendo hoje, né? Que é a renovação. Então eu sempre vou ter 2 litros na geladeira. Um para mim fazer o pão e o outro para mim fazer a renovação. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente vai trabalhar com o fermento, os recipientes tem que estar bem limpo, porque a gente está trabalhando com bactéria probiótica e essa garrafa ela permanece o tempo todo na geladeira. Então por isso não estraga e não azeda, tá? E aqui como eu falei, né, essa água aqui, olha, tá rica em probiótico, né? Eu não vou usar ela, eu vou descartar, tá? Porque senão o pão fica muito um gosto de cevada, né? Porque essa água tá bem alcalina, né? Ela fica amarelinha assim por conta do açúcar, do trigo, né? Do sal, do que saiu. Aqui está meu fermento, que eu vou usar agora. E o leite, né? Eu coloquei o mesmo tanto de água e de leite aqui, tá? E aqui, olha, eu vou colocar o fermento, né? Olha, esse fermento aqui, eu falei, né? Eu pus 3 colheres de trigo e meio litro de fermento, né? Pra poder... E deixei isso descansar de um dia pro outro na geladeira. E agora eu tô usando, tá? Então, olha. Tá, olha. Ele já tá receitinha certinha pro meu pão. Ok? Bom, aqui estão os ingredientes do pão, tá? Eu já coloquei aqui a massa, o fermento. Coloquei o leite, né? Olha, aqui está, vai 1 xícara de óleo. Eu não ponho muito cheia, tá? Deixo faltando esse tanto na xícara. É 1 xícara grande. Aí aqui também 1 xícara de açúcar. Praticamente a mesma quantia, é o mesmo tamanho, tá? Olha, aqui é 1 colher de sopa de sal. Só que eu uso esse medidor aqui, que ele dá certinho. Dá 1 colher certinha. E aqui é 4 ovos, tá? Depois eu vou pegar esses ovos, vou dar uma quebradinha neles. Vou colocar tudo aqui no meu recipiente. E depois eu vou mexer bem, pra ficar tudo homogêneo. E vou acrescentando farinha.
Cada pessoa tem um jeito de fazer o seu pão, né? Eu já acostumei fazer desse modo. Então, eu só faço assim e dá uns pão enorme, muito grande mesmo, né? Aqui tá a água, que é o soro que eu tirei. Essa aqui eu não vou voltar no pão, tá? Essa aqui, como eu falei, eu vou jogar fora. Pronto, deu uma mexidinha aqui nos ovos. Eu vou estar colocando ele aqui, já mexi ele com o sal. Vou estar colocando aqui, certo? Vou colocar açúcar. E vou colocar o óleo. Com uma colher, vou mexer bem. Com a mistura assim homogênea, né? Você pode amassar o seu pão do jeito que você tá acostumada, pra mim dá certo assim, né? E aqui eu vou acrescentando farinha aos poucos. Eu não coloco farinha de uma vez, somente aos poucos. Até porque essa massa aqui, no final, vou mostrar pra vocês que eu deixo ela um pouco grudentinha. Eu não deixo ela seca, porque ela tem que ficar bem, mas bem macia. Olha pra você ver o fermento já subindo, tá vendo? Incorporei, mexi. Aqui eu já coloquei aqui mais ou menos uns 4 copos de farinha, né? Tá vendo? Mexi bem. Eu gosto de deixar a massa assim bem homogênea, tá vendo? Ó, bem quebradinha, bem liguenta. E agora eu vou acrescentando farinha até dar o ponto de amassar, né? Até ela endurecer, tá? Eu gosto de ir colocando farinha, gosto de fazendo assim, ó. Tá? Como eu sei que vai usar toda essa farinha, já tô colocando logo um copo. É mais ou menos 1,5 kg, 2 kg essa receita, tá? De farinha, né? Quando eu quero aumentar o pão, vamos supor, eu queria fazer pão a mais, aí eu aumento o líquido, eu aumento o leite, tá? Não altera o fermento, não. Porque a fermentação vai dar depois, né? Ele vai ficar quase um dia todo crescendo. Daí esse pão vai ficar quase um dia todo crescendo. E aqui, olha, eu vou mexendo até dar o ponto de amassar, né? Eu vou mexendo, certo? Eu estou com o vídeo aqui na mão, então fica meio difícil. Bom, agora eu já incorporei a farinha até onde dava, olha, tá vendo? Já não tá dando mais pra mexer com colher. Agora é nessa parte que entra a sovação, né? É nessa parte que eu vou sovar e vou acrescentar. Então, pra mim poder estar sovando, filmando, eu vou pedir pro meu esposo estar amassando o pão pra mim enquanto eu filmo. Filmo e vou falando pra vocês, ok? Vamos entrar na parte da sovação, né? Aqui eu pedi pro meu esposo pra tá amassando, ele já tá acostumado, né? Ele já pegou o jeitinho e ele tá amassando o pão pra mim. Só que a farinha é colocada bem ao pouco enquanto vai amassando, tá? O processo é bem rápido. Daqui a pouquinho a massa tá pronta, né? Olha, a massa vai secando. Agora eu vou colocando farinha, tá vendo? Eu vou colocando sempre aos poucos. Nunca gosto de colocar demais, porque o pão acaba ficando duro. Outra técnica também é pôr ao redor da bacia, ó. Põe a farinha no canto, aí não vai socando toda a massa na farinha aqui, não. Tem que ir incorporando a farinha devagar na massa, né? Porque senão o pão acaba ficando duro. Aí eu ponho ali, né? Eu sei que ele vai toda essa farinha, porque ainda não deu ponto, né? E a gente vai incorporar. E daqui a pouco eu mostro a massa pronta pra você. Tá, agora, ele só tá sovando só. A massa já tá no ponto. Mostrei, né? Tá vendo? Ela tá meio grudentinha. Mas ela já tá no ponto, só sovando. É só colocar um pouquinho mais de farinha. Mas ela vai ficar meio que grudentinha mesmo. Não vou pôr muito farinha. Que agora, nesse ponto, se eu abusar da farinha, a massa fica dura. Então, ela tem que ficar meia molinha mesmo, tá? Dá pra fazer isso na bancada, né? É que eu prefiro fazer na bacia, eu já acostumei fazer na bacia, que é pouquinho, é só 2 pão que a gente vai fazer. Eu gosto de fazer 2 pão bem grande, né?
Então, ó lá, a massa já tá no ponto. Dá uma puxadinha nela assim, só pra nós ver. Essa textura mesmo que ela fica. Agora a gente só vai sovar, tá? Aí, quando ela chegou nesse processo, você amassa durante uns 5 minutinhos. Até ela dar aquela liga bonita. Depois eu vou só tampar ela com, né, um papel filme, ou um plástico também, um saquinho plástico. Coloco um guardanapo e eu vou deixar essa massa aí, né? Ela vem até em cima, ela enche a bacia. Só a hora que ela encher a bacia é que eu vou enrolar os pão e colocar na forma. Aí o processo de enrolar os pão e colocar na forma é de mais ou menos 6 horas. Depois eu vou falar um pouco sobre o fermento, como eu preparo o fermento. O meu fermento eu ganhei uma muda. A pessoa que me deu essa muda de fermento, né? Ou seja, 1 litro de fermento, depois você vai entender que eu vou explicar melhor. Ela já tinha esse fermento há mais de 30 anos. E esse fermento já está comigo há quase 4 anos. Vai dar mais ou menos essa média. Uns 3 anos e meio e 4 anos que eu estou com esse fermento. Então, eu conservo ele, tá? Olha, a massa aqui ficou grudentinha, né? Só vai dar uma seladinha aqui, só pra chegar agora no ponto final, certo? Mas ela já está boa. Ela já está boa. Ela é grudentinha assim. Na hora que eu for enrolar o pão, eu ponho farinha na bancada também, certo? Pronto. Já amassei todo, já amassamos o pão, tá? A massa já tá, olha, boa, tá bonita a massa. Agora eu tampo bem ela com esse saquinho plástico, ó. Pra não entrar ar, pra não endurecer. E ela vai crescer e vai encher minha bacia. E agora eu ponho o paninho aqui, né? Cubro com um guardanapo, bonitinho. Depois eu coloco mais uma tampa aqui e vou deixar ela reservada, ok? E é só isso. E agora vamos aguardar a massa crescer. Ontem, a hora que eu coloquei esse pão crescer, era mais ou menos 11 horas da noite, né? Terminei de amassar. Agora são meio-dia. Quer dizer, ele está 13 horas crescendo, né? Olha só a massa como que ficou. Enchi a bacia, né? Tá vendo? Enchi a bacia. Agora já tá bom pra mim. Tá enrolando ele. Já tá todo fofo, né? A massa já tá perfeita. Agora eu vou montar, né? Como eu falei, ela fica um pouquinho meio grudentinha mesmo, ó. Não é muito não, né? Um pouco. Faz parte. Olha como que ela cresceu. Agora eu vou enrolar um pouquinho na bancada e colocar na forma. Pronto, já tirei da bacia, coloquei aqui na bancada, né? Esfarinhei a bancada. Aqui é a textura da massa, ó que fofinha que ela fica, né? Já estiquei ela porque eu vou estar cortando. Vai dar aqui uns 2 pão grandes e um pão pequeno, né? As forminhas já tá aqui. Aí eu gosto de colocar nessas forminhas. Chama essas forminhas aqui de forminha de gelo, né? Aí eu coloco, né? Eu tenho aqui 2 grandes e uma pequena. Dá certinho, ó. A medida aqui do meu pão. Tô preparando a massa. Tá vendo? Preparando a massa. Agora vamos espremer aqui. Deixa eu aqui do lado. O processo aqui é simples. Eu não fico amassando muita massa, só vou esticando ela, tá? E dando a forma do meu pão. Tinha.
fazer isso. Mas fica o mesmo resultado. A massa tá bem fofa, né? Eu já não tenho muito segredo. Vou aqui enrolar. O processo é esse. Já enfarinhei. Agora eu coloco aqui a minha forminha. Né? Eu gosto de jogar um pouco de farinha aqui para não grudar. E agora eu vou colocar ali no forno e deixo crescer. Aí eu vou terminar de enrolar esses dois que tá aqui. Né? Vou terminar de enrolar agora essa massa e essa outra que vai dar um pouco menor, né? Eu já tô acostumada já e nem fico pesando, né? Então já fico. Eu sei que tá mais ou menos da massa pronta, deve dar uns 2 kg, 2 kg e pouco, né? Porque eu aumentei um pouquinho de leite para dar um pouco maior, naquela medida que eu mostrei na filmagem. E é isso aí. Pronto. Já enrolei aqui os 3 pães, né? Esse aqui foi o primeiro, eu mostrei enrolando. Esse aqui foi o segundo. Já ficou mais igual um tatuzinho. E esse aqui foi o resto da massa, né? Que sobrou. Aí sempre dá um pãozinho pequeno. Aí eu já enrolei ele, já coloquei aqui. Eu gosto de enfarinhar bem a massa pra ela soltar melhor da forma, né? Mas depois na hora de assar, essa farinha acaba sumindo, né? Porque a massa tá úmida, ela acaba absorvendo essa farinha. E eu não costumo pincelar com ovo, né? Não costumo pincelar, mas se caso você queira, você pode pincelar. Só que é quando o pão tá assando, né? Quando ele tá quase assado, que a gente costuma assim uns 10 minutinhos antes de tirar do forno, que pincela para dar aquela dourada no pão. Mas aqui, como eu gosto de guardar no saquinho, esse pão que dá mais ou menos por uns 4, 5 dias, né, aqui em casa. Porque daí vem os filhos, come, eu como, meu marido come, né? E é muito bom, né? Pra você ver, já faz mais de 3 anos e meio que eu faço esses pão, né? E a gente não enjoa de jeito nenhum. E teve um tempo que eu tava passando assim apertada financeiramente, né? E eu precisei... Eu queria viajar, né? Aí eu levantei um dinheiro só fazendo pão. Só vendendo pão. Vendendo pras amigas mesmo, né? Eu vendia. Aí algumas pegou a receitinha comigo, né? Pegaram muda, tentaram fazer, né? Só que sempre elas reclamavam da dificuldade, que os pão delas não cresciam igual o meu. Mas o segredo é esse aí, né? O jeito meu de fazer, eu sempre ensinei, mostrava para as pessoas como fazia, né? Às vezes as pessoas não têm paciência de esperar a massa crescer. Eu gosto de amassar à noite, que nem eu amassei ontem à noite, né? Amassei ontem à noite, quando era 11 horas, o pão já foi pro descanso, né? Que nem aí eu largo, né? Agora a gente já almoçou, né? Depois do almoço, meio-dia, já almocei, já tá tudo ok aqui. Eu vou enrolar eles. Prazo mais ou menos de umas 4 a 6 horas, ele já vai estar bom passar. Porque hoje o dia tá bem quente, né? A temperatura tá bem alta. Então, isso aí favorece muito as bactérias delas progredir, delas aumentar, né? Então, eu vou colocar agora aqui no meu forno. E depois eu mostro pra vocês. Ok? Pronto. Eu já coloquei aqui no meu forno, né? Um forninho. Aí eu empurro pra cá. O outro pãozinho já tá aqui. Já deixo mais ou menos do jeito que eu vou assar. Eu deixo esse outro aqui no canto pra ele não ficar no rumo da chama, né? Que a chama do fogão é no meio. E depois eu asso. Né? Na hora que eu for assar, eu vou filmar também, porque daí eu já mostro. Pronto, o nosso pão cresceu, né? Esse aqui é o tamanho dele, em questão. Deixa eu mais pra ver. Eu vou colocar assar. Pequenininho, olha o tamanho que ele ficou. Né? Tá na forma pequena. Encheu a forma também, ó.
Só que eles vão crescer mais. Eles não chegaram ao processo final de crescimento não, ó, tá vendo? Às vezes eu faço, ele chega quase a encostar aqui no forno, né? Por isso que eu tenho que abaixar bem a grade. Agora são exatamente 5 horas da tarde, né? Então, você vê a demora, né? O processo desse pão, como que ele é demorado. Por se tratar de uma, né, bactéria probiótica, né? Não é químico, então o processo ele é lento, porque então a gente tem que dar um tempo para a bactéria evoluir e fazer nosso pão crescer, né? E trazer para o nosso organismo um monte de probiótico, que é muito bom para a saúde, para a pele, né? Só você pesquisar que você vai ver os benefícios do probiótico, das bactérias probióticas, né? E a gente encontra no Danone, nos queijos, e na lentilha, soja fermentada, vários alimentos fermentados, né? Tá bom? Ó, beijão, até daqui a pouco, né? Lembrando que eu coloquei ontem, né? Para crescer a primeira vez, era 11 horas da noite. E hoje eu enrolei ele, era meio-dia, na hora que eu enrolei. Então ele ficou 5 horas. Se o dia tiver frio, ele demora bem, viu? Às vezes leva o dia para crescer. Mas vou ligar o meu forno. Aqui eu deixo aqui no 160, né? Geralmente eu cronometro aqui no meu forno para ficar mais ou menos, não sei se vai dar para aparecer aqui na tela, que às vezes fica do brilho, mas eu ponho uns 50 minutos, que depois às vezes eu viro a forma, né? Eu ponho 50, aqui o time, e agora eu vou ligar e deixar ele assando, né? Aí ele vai assar aqui, esse 160, tá? Ó, já passou quase 45 minutos. O pão com fogo baixo. É normal ficar branco assim porque eu tô com o forno bem baixinho. Mas é o que eu falei, tá vendo? O pão, ó, ele cresceu enquanto assava, ó. Tá quase encostando. Aquele ali tá praticamente encostando em cima, ó. Né? Agora ele já cresceu. Agora é só dourar, só, né? De baixo também cresceu um pouco mais, olha, pequenininho. Agora é só dourar. E já tá bom de eu retirar e desenformar. Pronto, já assei os pão. Já estão todos assados aqui, ó. O tamanho dele que ele ficou. Fica enorme. Enorme e fofo. Depois eu vou estar cortando pra você ter uma noção. Tá? Esse é o pão mais pequenininho, né? Aquele pequenininho que eu coloquei, tá? Eu gosto de pôr aqui no forno, aqui em cima um pouco, para esfriar um pouquinho, né? Tá? Mas olha, esse é o pão, tá? Aqui, ó. Aí. Aí meu pãozinho. Pronto, aqui são os pão desenformado, certo? Esse é o pão pequeno, né? Isso que eu fiz com o resto da massa que sobrou, né? Tá? Esse é os pão grandes. Olha, deixa eu ver se eu ver bem. Tá vendo bem meio assadinho. Aí eu gosto que fica assim, não gosto que fica branco embaixo, não. Acho que fica. Esse aqui ele fica um pouquinho mais moreno embaixo, porque eu pus embaixo, né, pra assar. Mas eu tiro ele antes do tempo. E aí eu deixo esses aqui um pouquinho mais, né? São os maiores. E aqui eu vou estar cortando pra você ver. Vamos cortar o pão pra você ver como que ele ficou. Aqui, ó. Essa textura dele. O cheiro tá maravilhoso. Acendeu a casa inteira, né? Tá vendo? Ele tá quente, né? Quem gosta de comer quente é uma boa pedida, né? Mas quem quer esperar, tá? Aí, né? Viu? Delícia. E agora a parte
melhor eu não vou filmar. Ai, ainda bem que não fizeram uma câmera, não inventaram ainda o meio, que você possa sentir o cheiro. Se você pudesse sentir o perfume desse pão, nossa, estaria aqui batendo na minha porta. Ó, um beijão, fica com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês que chegaram até aqui comigo com esse vídeo. Tá aí, a receitinha do meu pão, que eu faço toda semana. Cada 5 dias, dura 5 dias, né? Mas ó, um beijão, bye, fica com Deus.